Vamos voltar a falar sobre o inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre os ataques de 8 de janeiro, solenidade que será promovida hoje pelo Palácio do Planalto, conversando diretamente em Brasília com a nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, Francine Ferreira. Oi, Fran, muito bom dia para você. Estamos olhando para um evento que a cada ano ganha sempre áreas de suspense na sua véspera, que é sempre uma tentativa de saber quem estará nele e quem ainda quer levar à frente os ecos de 8 de janeiro, entendendo que com inquérito em curso e com muita coisa ainda por vir e ser investigada, quer se apresentar para jogo neste dia que eu acho absolutamente relevante para a democracia brasileira. Bom dia para você. Ei, Ibrahim, bom dia para você, um bom dia também para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, e justamente por marcar esses 2 anos, né, dos atos do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes aqui em Brasília foram invadidas e depredadas, tem todo esse, como você falou, esse clima de suspense e até mesmo de apreensão, que a gente lembra também, né, que no ano passado, por exemplo, teve outro episódio de um homem-bomba, né, na Praça dos 3 Poderes, em frente ao STF. Recentemente, também a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem que estaria vindo para Brasília também com esses dizeres, com esse intuito, né, de representar algum tipo de ataque à democracia. E quando a gente olha essa cerimônia de hoje, que está sendo organizada pelo Palácio do Planalto, o intuito era de abraço à democracia, o nome do evento é esse, né? Só que há esse esvaziamento justamente de autoridades, né? O presidente Lula queria, mais uma vez, assim como aconteceu no ano passado, né, fazer um evento para demonstrar uma união entre os poderes, mostrar essa defesa à democracia, mas esse ano vai ter algumas faltas. O presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, por exemplo, está em uma viagem no exterior. Quem vai representar o Senado é o veneziano Vital do Rego, que é o vice-presidente, ele que é senador pela Paraíba, né, pelo MDB, e o presidente do Senado, mineiro, disse que já estava com uma viagem programada anteriormente, antes disso, então vai permanecer no exterior. Por outro lado, Arthur Lira, presidente da Câmara, que no ano passado já não tinha ido na solenidade que aconteceu no próprio Congresso Nacional, permanece em Alagoas. Ele não havia nem confirmado, nem negado presença, mas o fato é que tudo indica que ele não virá mesmo aqui para Brasília para participar desse ato. E muito que se fala é quando o Lira quer, ele vem, né? Porque quando tem reunião de líderes ou coisa de última hora que ele precisa convocar, aparece rapidamente na capital federal, que não é o caso dessa vez. Por outro lado, uma outra ausência também vai ser do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que está no exterior também. Quem vai representar ele é o ministro Edson Fachin, que é o vice-presidente da corte, é quem também vai, digamos que, liderar uma cerimônia que vai ter na parte da tarde lá no Supremo, onde vão se reunir servidores, pessoas que trabalharam na limpeza e na reconstrução do prédio do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, quem deve representar o Supremo também nesse evento é o ministro Alexandre de Moraes, que na época dos atos era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também é relator, né, do inquérito que cuida desse caso no Supremo, além do ministro Gilmar Mendes. Então, ao mesmo tempo, também só fazendo um outro adendo, os futuros aí novos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, também não devem comparecer. E um ponto que também preocupa o governo, de certa forma, é a ausência ali de movimentos sociais, sabe? Que tem sido uma queixa durante esses 2 anos também do governo do presidente Lula ao ministro que é responsável pela Secretaria-Geral, Márcio Macedo, e que talvez vai rodar aí nessa reforma ministerial, justamente de que há vários eventos que está faltando esse movimento social, que está faltando tudo aquilo que o PT sempre pregou, né? Então, essa também é uma preocupação, para que nos pareça esvaziado. Para tentar reverter esse quórum, o presidente Lula convocou os 38 ministros para participarem desse ato que vai durar a manhã toda no Palácio do Planalto. Vai ter aí
A volta do relógio que foi quebrado no dia, também de obras de arte, são 21 no total, então vão ser reinauguradas, né? Depois vai ter uma solenidade, depois o presidente vai descer a rampa por uma espécie de abraço ali com autoridades à Praça dos Três Poderes, mas o que tudo indica é que também alguns ministros, e ali principalmente do Centrão, podem não comparecer nesse ato, ou seja, a gente chega depois desses 2 anos com essa tentativa ainda do governo, né, para essa memória, mas que não está em consonância assim com outros líderes, com outros chefes dos poderes. Fato é que continua sendo a data, claro, que a gente precisa lembrar, e como você lembrou do inquérito também, né, o inquérito que está em andamento, que agora também o foco é em buscar quem financiou, que é um passo mais difícil para o Supremo, mas que a avaliação é de que o desenrolar desse inquérito, por exemplo, relacionado ao golpe de Estado, isso também possa ajudar a solucionar sobre o 8 do 1 e ver quem financiou, enfim, quem financiou, quem veio para depredar a Praça dos Três Poderes naquele dia. Algumas lógicas, né, Frank, estão regendo aí a posição de alguns desses atores políticos que você mencionou. Claro que se a gente olhar para o Congresso Nacional, todos aqueles que estão em uma posição ou outra no Senado ou na Câmara têm alguma relação com este assunto sendo discutido interna corporis, que é a história de ter ou não ter anistia, e de quanto isso é uma garantia para suas eleições. Dos próximos que você mencionou, que vão suceder Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Esses, objetivamente, têm alguma discussão a fazer, porque não querem simbolicamente se colar uma coisa e dizer, não, mas você prometeu que vai discutir anistia e aparece num evento do governo. Para esses, eu até daria o benefício da dúvida de dizer, ok, vocês têm questões objetivas e querem manter um ar de isenção para tratar deste assunto, que não é um caso, porque democracia não precisa ter isenção, precisa ter defesa de quem ocupa um dos poderes, que é o caso desses dois que eu mencionei na Câmara e no Senado. Mas há outros simbolismos também que estão nessa história, e eu vou mencionar um deles. Está aqui publicado no nosso portal, O Tempo. Pela segunda vez, o governador Romeu Zema não deve participar do ato de 8 de janeiro, organizado pelo governo Lula. E eu olho aqui numa postagem que eu vi recentemente do Partido Novo, falando sobre os novos vereadores, sobre aquilo que a legenda está trazendo para discussões municipais, e uma das defesas que está lá bem colocada é uma defesa intransigente da democracia. As coisas acabam não se conectando. Talvez porque o governador considere que é um evento de governo, não um governo de Estado. Tá tudo certo se tiver opiniões políticas sobre isso. Mas acho que até ir a um evento como esse daria uma marca maior do governador dizer: eu tenho divergências, eu tenho posições absolutamente contrárias ao que é o governo Lula, como sabemos que as tem, mas nesse ponto aqui nós precisamos convergir. Não é exatamente o que acontece quando, infelizmente, nós vemos o governador participar de atos sempre críticos ao Supremo Tribunal Federal, mas na hora de participar da outra perninha dessa conversa, e é legítimo ter críticas ao Supremo, aí falta o governador de Minas Gerais. Eu acho que seria importante, como um gesto político de altivez, de marcar sua posição, estando neste lugar e representando Minas Gerais, dizendo e marcando claramente quais são as suas divergências. Pois é, no ano passado a gente recorda, né, que o governador chegou a vir para Brasília, né, e tudo. Na época a solenidade aconteceu no Congresso Nacional, inclusive tinha a presença de outras autoridades, Pacheco, Barroso, enfim, foi um evento que estava mais cheio de autoridades, vamos dizer assim. O Zema chegou a vir, mas no final ele não foi até o Congresso, gravou um vídeo da Esplanada dos Ministérios dizendo que era um evento político e não um evento, como você disse, de governo do Estado, mas sim um evento político ali. E com essa proximidade de 2026 e todas essas discussões, digamos que não há uma separação do joio e do trigo, entre o joio e do trigo ali, do que é política e do que é uma defesa de democracia, o que é Estado, né? Então, a gente fica aí, digamos que nesse limbo em que se pode usar diversas justificativas para não comparecer, por exemplo,
num ato desse em defesa à democracia. E vale até a pena citar também, Brahim, que a gente teve essa troca ontem, né, ali na chefia da Secretaria de Comunicação Social, saindo Paulo Pimenta, chegando Sidônio Palmeira, responsável pela campanha de Lula em 2022. E quem idealizou esse ato de hoje no Palácio do Planalto foi justamente Sidônio. Então, já chegando aí com esse intuito de dar um outro tom para esse governo. Então, que a gente também vai ver muito ao longo desse ano, ele não gosta de ser chamado de marqueteiro, mas ele é marqueteiro, são justamente esses eventos com esse apelo maior para chegar ali na população e, em contrapartida, também aumentar, melhorar, né, vamos dizer assim, a avaliação do governo Lula. Mas fato é que esse evento desse ano vai ser marcado pela ausência, né, de várias autoridades importantes. O governador Romeu Zema, outros governadores também não vão vir até aqui para participar. Enfim, e essa vai ser a tônica, porque também já se mistura aí, né? 2026 está próximo, então não estão separando o que é essa defesa do Estado, o que é Estado e o que é governo.